secretário que faça a chamada dos vereadores. Aurélio Antônio Vicari. Presente. Cristiano Pinheiro da Silva. Presente. Daniel Gardim. Presente. Jackson Ivan Lauxen. Presente. Giovanni Ozelame. Presente. Leodegar Carlos Tischer. Presente. Leonardo Alberto Scherer. Presente. Lisiane Salete Machiavelli. Presente. Renato Luiz Cassol. Presente. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Itapera, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 2 de fevereiro de 2026 e solicito ao secretário que faça a leitura de uma passagem da Bíblia. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis para vós ídolo algum, nem imagem esculturada, não levantareis na vossa terra colunas, nem pedra alguma insigne para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados e tremei diante do meu santuário, eu sou o Senhor. Amém. Coloco em discussão e votação a ata número 044 de 2025, do dia 30 de dezembro de 2025. Em discussão a ata. Em votação a ata. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas e informações oficiais. Terceiro Festival do Chopp da APAI de Itapera. A APAI de Itapera tem a honra de convidar você e sua empresa para participar do terceiro Festival do Chopp, que será realizado no dia 14 de fevereiro de 2026, no Tenarião, em Itapera. O evento, que já se tornou tradição em nossa comunidade, tem como objetivo fortalecermos os laços entre a entidade e a comunidade local, além de arrecadar recursos para a manutenção das atividades oferecidas aos nossos alunos e suas famílias. Para brilhantar a noite, teremos a animação da banda Elige de Santa Cruz do Sul, garantindo um baile alegre e inesquecível. Gostaríamos de contar com a participação de vossa empresa, estendendo o convite aos funcionários. Seu apoio será de suma importância para o sucesso desse evento, contribuindo para tornar o terceiro Festival do Chopp uma experiência memorável para todos os envolvidos. Agradecemos desde já a sua atenção e esperamos poder contar com sua parceria. Presidente Vitor Bento Marasca. Correspondências expedidas ao Executivo Municipal encaminhado as matérias apreciadas para essa Casa Legislativa. Reunião no dia 4 de fevereiro de 2026, às 10 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, com a RGE, tendo como pauta do projeto Poste Limpo. De acordo com o calendário oficial de eventos do município, teremos para o período compreendido de 2 de fevereiro, data desta sessão, até o dia 9 de fevereiro, data da próxima sessão, teremos os seguintes eventos. Dia 5, início do ano letivo das EMEIs. Dia 6, baile da comunidade Linha Coronel Gervásio. Dia 7, início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Carnaval da Família no Clube Aliança. Jantar dançante da linha São Luís. O Fevereiro Laranja, conscientização sobre a leucemia. O Fevereiro Roxo, conscientização da lúpus, mal de Alzheimer e fibromialgia. Seria isso, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Executivo Municipal. Ofício número 1, 2026. Ao presidente e vereador Jackson Lauxen, Câmara Municipal de Vereadores, Itapera, Rio Grande do Sul. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Itapera, representado pelo prefeito municipal Oswaldo Henrique Filho, vem cumprimentá-lo cordialmente, dizendo relativo a informações de revisão, novas redação da Lei Orgânica Municipal de Itapera, sobre o disposto no ofício número 2, 2026, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, os seguintes aspectos. Considerando que a elaboração de uma nova lei orgânica municipal
ou a sua reforma é uma prerrogativa fundamental do município, exercida pela sua Câmara Municipal em virtude da autonomia que lhe é conferida pela Constituição Federal. Considerando que o município possui a capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração para legislar sobre temas de interesse local, considerando que deve haver um processo deliberativo qualificado através de um processo legislativo rigoroso que inclui votação em 2 turnos da Câmara de Vereadores, interstício um mínimo de 10 dias entre os turnos de votação, aprovação por 2/3, maioria qualificada, dos membros da Câmara Municipal. Considerando que já mencionado no ofício de número 2/2026, que está em fase final de revisão e aprovação na Casa Legislativa, embora nenhuma notícia de audiência pública tenha chegado ao Executivo. Considerando que o município apenas teve notícia da existência de uma minuta de projeto de maneira informal por aplicativo de WhatsApp, sem a devida formalização. Considerando que a Constituição República Federativa do Brasil ainda é a mesma, na qual a lei orgânica é um espelho, tendo que seguir diretrizes superiores. Entendemos, diante dos princípios que são a base da legislação e do ordenamento jurídico pátrio, previstos na Constituição, e que todo o poder emana do povo, que, embora a iniciativa seja do Legislativo, é fundamental a participação da sociedade civil no processo de elaboração ou reforma, por meio de audiências públicas, consultas e outros mecanismos que garantam a representatividade aos interesses locais. Ainda, o município possui várias leis ordinárias, as quais têm sincronia direta com a lei orgânica. Essas leis dependem de uma harmonia, de modo que não pode haver conflitos e que, sem dúvida, exigem um estudo amplo, sugerindo que, para tanto, em ser criada a comissão com finalidade de análise da relação proposta, estudos de compatibilidade e pesquisa, composta por membros da comunidade, associações da sociedade civil organizada, legislativo e executivo. Audiências públicas, reuniões como servidores das pastas da Secretaria de Administração, Fazenda, Educação e Assistência Social seriam de grande relevância nesse processo, já que o LOM dispõe sobre a estrutura de organização administrativa, ordem, economia e social do município. Em resumo, sugere-se ser muito mais exequível e oportuna a apropriação e própria modificação pontual através de emendas à lei orgânica. É a conclusão do Executivo sobre o assunto, atenciosamente, Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2026, Oswaldo Henrique Filho, Prefeito Municipal. Aqui tem o ofício também, a parte do ofício do Gabinete número 1 de 2026. Prezado senhor, em atendimento às disposições legais da Lei Federal número 9.452 de 97, como também para darmos mais transparência à administração municipal, encaminhamos a relação de auxílios recebidos do governo estadual relativos ao período de dezembro de 2025. Descrição dos recursos Estado. Convênio Consulta Popular, ano referência 2021. Aquisição de insumos agrícolas, adubo, valor de R$ 115.238,09. Descrição dos recursos Estado. Convênio Qualifica Rio Grande do Sul. Programas e cursos, qualificação e operador de máquinas, 40 vagas, qualificação em elétrica e hidráulica residencial, 40 vagas, o valor de R$ 89.280, totalizando um valor de R$ 204.518,09. Sendo que havia para o momento, enviamos nossas saudações, atenciosamente, Oswaldo Henrique Filho, Prefeito. Projeto de Lei número 1, 2026, 20 de janeiro de 2026. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender à necessidade temporária da Secretaria Municipal de Saúde e das outras providências. Justificativa ao projeto de lei número 1, 2026, em regime de urgência. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentado, segue em anexo para que receba a análise e aprovação desse Poder Legislativo
O projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidades temporárias junto à Secretaria Municipal de Saúde. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender 3 pressupostos básicos materializados na lei maior, que sejam a determinabilidade temporal, a temporalidade e a excepcionalidade. O caso presente seja enquadrado na execução à regra consagrada no artigo 36º da Constituição Federal, justifica-se a contratação em caráter emergencial de um enfermeiro devido ao término da vigência das leis anteriores que autorizam tal ato. Número de vagas 1, cargo do enfermeiro, carga horária 40 horas semanais e a remuneração R$ 7.080,68. Projeto de Lei Municipal número 2, 2026, de 20 de janeiro de 2026. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Justificativa ao projeto de Lei Municipal número 2, 2026. Senhor presidente, nobres vereadores, só fazendo uma breve aqui, que é em regime de urgência também essa justificativa. Através do presente, estamos encaminhando para que receba a apreciação e aprovação desta Casa, projeto de lei que solicita autorização legislativa para viabilizar a contratação de um agente comunitário da saúde, microárea 6, para atender a necessidade temporária na Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender às 13 pressupostos básicos materializados na lei maior, que sejam determinabilidade temporal, a temporabilidade e a excepcionalidade. A presente contratação é de natureza temporária e atende à exceção da regra consagrada no artigo 37(9) da Constituição Federal, para atender à demanda de trabalho da Secretaria. Justifica-se a contratação em caráter emergencial devido à aposentadoria do servidor titular. Número de vagas 1, o cargo é agente comunitário da saúde da microárea 6, carga horária 40 horas semanais, remuneração R$ 3.242. Projeto Municipal número 3, 2026, de 22 de janeiro de 2026, cria o cargo de provimento efetivo da administração municipal e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei municipal número 3, 2026, em regime de urgência. Senhor presidente, nobres vereadores, através do presente estamos encaminhando para que receba a apreciação e aprovação desta Casa, projeto de lei que solicita autorização legislativa para criar cargo de provimento efetivo para atender necessidades desta municipalidade e da outras providências. Conforme memorando interno número 158 de 2025, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, faz-se necessária a criação de cargo de assistência social para atuar na rede municipal de ensino, atendendo assim à legislação federal e aos reiterados pedidos do Ministério Público local. O cargo efetivo, então, seria assistente social, carga horária 30 horas semanais, vaga seria 1, o nível seria superior, faixa 1, e o vencimento, o valor seria R$ 5.310,50. Quer que leia, né? Não precisa. Projeto de Lei Municipal número 4, 2026, de 22 de janeiro de 2026. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender à necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei municipal número 4, 2026, em regime de urgência. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-lo, segue anexo para que receba análise e aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial
e de excepcional interesse público para atendimento de necessidades temporárias junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender 3 pressupostos básicos materializados na lei maior, que sejam determinabilidade temporal, temporariedade e excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção da regra consagrada no artigo 37 da Constituição Federal. Justifica-se a necessidade de contratação desse psicodagogo para suprir a demanda da rede municipal de ensino, em destaque a educação especial. Número de vagas, 1, cargo psicodagogo, carga horária 22 horas semanais, remuneração R$ 3.894,35. Projeto de Lei Municipal número 5/2026, de 26 de janeiro de 2026. Cria cargo de provimento efetivo na administração municipal e dá outras providências. Justifica o seu projeto de Lei Municipal número 5/2026, em regime de urgência. Senhor Presidente e nobres vereadores, através do presente estamos encaminhando para que receba a apreciação e aprovação desta Casa projeto de lei que solicita autorização legislativa para criar cargo de provimento efetivo para atender necessidades desta municipalidade e da outras providências. Se justifica a necessidade da criação do cargo auxiliar de saúde bucal para melhor atender de forma específica a demanda junto à Secretaria Municipal de Saúde. A criação de 4 vagas se faz indispensável para, conforme documento em anexo, atender à legislação vigente, havendo a obrigação de registro junto ao Conselho Regional de Odontologia. O cargo efetivo seria auxiliar de saúde bucal, carga horária 40 horas semanais, vagas são 4, nível médio, faixa 4, vencimento R$ 3.088,82. Projeto de Lei Municipal número 6/2026, de 28 de janeiro de 2026. Procede ato autorizativo de reversão de doação de imóvel à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção de Itapera, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Justificativa ao projeto de Lei Municipal número 6/2026, em regime de urgência. Senhor Presidente e nobres vereadores, através do presente estamos encaminhando para que receba a apreciação e aprovação desta Casa projeto de lei que solicita autorização legislativa para revogar a Lei Municipal de número 2.934, do ano 13, que doou à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Itapera, Rio Grande do Sul, o imóvel matriculado sob o número 9.388, junto ao cartório de registro de imóveis local. Conforme ofícios anexos ao presente projeto, a entidade não possui mais condições financeiras de construir a sua sede própria, requerendo assim a reversão da doação. Projeto de Lei Municipal número 7/2026, de 29 de janeiro de 2026. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Justificativa ao projeto Lei número 7/2026, em regime de urgência. Senhor Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-lo, segue em anexo para que receba análise e aprovação deste Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidades temporárias junto à Secretaria Municipal de Saúde. Referida modalidade da contratação possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na Lei Maior, que sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada no artigo 37 da Constituição Federal. Justifica-se a contratação em caráter emergencial de um farmacêutico devido ao término da vigência de leis anteriores que autorizaram tal ato. Número de vagas: 1. O cargo farmacêutico, carga horária 40 horas semanais,
Remuneração, R$ 7.080,68. Projeto de Lei Municipal número 8/2026, de 29 de janeiro de 2026. Cria cargo de provimento efetivo na administração municipal e dá outras providências. Justificativa do projeto de Lei Municipal número 8/2026, em regime de urgência. Senhor Presidente e nobres vereadores, através do presente estamos encaminhando para que receba a apreciação e aprovação desta Casa o projeto de lei que solicita autorização legislativa para criar cargo de provimento efetivo para atender necessidades dessa municipalidade e da outras providências. Se justifica a necessidade da criação de mais um cargo de enfermeiro para melhor atender de forma específica a demanda junto à Secretaria Municipal de Saúde, em especial o pleno funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel Pré-Hospitalar. Cargo efetivo é enfermeiro, carga horária 40 horas semanais, vagas 1, o nível de escolaridade superior, faixa 1, vencimento valor R$ 7.080,68. Projeto de Lei Municipal número 9/2026, de 29 de janeiro de 2026. Autoriza a abertura de dotação orçamentária para o Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Justificativa ao projeto de lei municipal número 9/2026, em regime de urgência. Senhor Presidente e nobres vereadores, o projeto de lei número 8/2026, que ora estamos encaminhando para apreciação e aprovação por parte desta colenda Câmara de Vereadores, autoriza a este Executivo Municipal a transferência de dotação orçamentária no orçamento de 2026. O presente projeto de lei visa autorizar a transferência de R$ 674.512,48, oriundos das receitas recebidas no ano de 2025 em atendimento aos programas federais: Piso da Enfermagem, Estratégia Saúde de Família, Média e Alta Complexidade, Vigilância e Assistência Farmacêutica no âmbito estadual, os recursos dos programas PIAPS, Farmácia Básica, Programa Primeira Infância Melhor, Vigilância Dengue, Farmácia Estruturação, RBC Materno e Paterno e recursos extraordinários, vindo de emendas parlamentares, uma indicação individual da deputada Reginete Bispo, do PT, e outra de comissão do deputado Afonso Mota, PDT, para a Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de garantir a manutenção dos trabalhos executados pela referida secretaria, assegurando a continuidade dos atendimentos à população de Itapera. Projeto de Lei Municipal número 10/2026, de 29 de janeiro de 2026. Autoriza o município a instituir campanha de arrecadação denominada Show de Prêmios 2026, visando aumento das arrecadações municipais para o exercício de 2026 e dá outras providências. Justificativa ao projeto de Lei Municipal número 10/2026, em regime de urgência. Nobre Presidente, caros vereadores, o projeto de lei epígrafe autoriza este Poder Executivo Municipal a instituir uma campanha visando o fortalecimento das vendas no comércio local e o crescimento da arrecadação do município para o exercício de 2026 e dá outras providências. A exemplo do que vem ocorrendo em anos anteriores, o Poder Executivo Municipal, através da presente lei, institui no âmbito municipal de Itapera uma campanha que visa estimular a arrecadação municipal através de premiações aos contribuintes. Os sorteios ocorrerão de forma mensal, a partir de março, na última terça-feira do respectivo mês, exceto o último sorteio, que será na penúltima terça-feira, conforme regulamento em anexo. Projeto de Lei Municipal número 11/2026, de 30 de janeiro de 2026. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público
para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei municipal número 11/2026, em regime de urgência. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-lo, segue em anexo para que receba análise e aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento da necessidade temporária junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender 3 pressupostos básicos materializados na Lei Maior, que sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada do artigo número 37 da Constituição Federal. Justifica-se a necessidade de contratação desta motorista, pois o servidor que ocupava o cargo pediu exoneração. Número de vagas 1, o cargo é motorista, carga horária de 44 horas semanais e a remuneração de R$ 3.059,01. Projeto de Lei Municipal número 12/2026, de 30 de janeiro de 2026. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei municipal número 12/2026, em regime de urgência. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-lo, segue em anexo para que receba análise e aprovação deste Poder Legislativo o projeto de lei e epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidades temporárias junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na Lei Maior, quais sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada no artigo 37 da Constituição Federal. Justifica-se a necessidade de contratação de 5 auxiliares de ensino para substituir uma servidora titular que pediu exoneração, substituir uma estagiária que tinha contrato via CIE e substituir 3 futuras licenças gestantes, tudo conforme memorando que segue em anexo. Então, o número de vagas seriam 5, o cargo auxiliar de ensino, a carga horária 44 horas semanais e a remuneração, o valor de R$ 2.336,66. Projeto de Lei Municipal número 13/2026, de 30 de janeiro de 2026, autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e da outras providências. Justificativa ao projeto de lei municipal número 13/2026, em regime de urgência. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-lo, segue em anexo para que receba análise de aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidade temporária junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender a 3 pressupostos básicos materializados na Lei Maior, que sejam a determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada no artigo 37 da Constituição Federal. Justifica-se a necessidade da contratação de 4 professores de educação infantil, anos iniciais, para suprir a demanda de nova turma criada na EMEB Lourinha Isabela Maldaner e substituir 3 futuras licenças gestantes, tudo conforme memorando que segue em anexo. Número de vagas 4, o cargo professor de educação infantil, anos iniciais, carga horária 22 horas semanais e a remuneração seria de total de R$ 2.821,83. . Seriam essas correspondências, senhor presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos trabalhos dos vereadores. Portaria número 7 de 2026, instala a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI para investigar possíveis irregularidades na execução dos leilões públicos número 1/2021 e 001/2022, promovidos pelo Poder Executivo Municipal, conforme requerimento apresentado por 1/3 dos vereadores. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapera, Jackson Ivan Lauxen, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Constituição Federal e pelo regime interno desta Casa, considerando o requerimento de CPI número 1/2025, assinado por 1/3 dos membros desta Casa Legislativa, protocolado em 3 de novembro de 2025, que preenche os requisitos constitucionais de fato determinado e prazo certo. Considerando a CPI, tem como finalidade investigar possíveis irregularidades, omissões de fiscalização e falhas no repasse de dados digitais referente à execução de leilões públicos número 1/2021 e número 1/2022, promovidos pelo Poder Executivo Municipal de Itapera, conforme segue. Fiscalizar possíveis irregularidades e omissões de fiscalização, bem como falhas no repasse integral de informações referente aos leilões públicos número 1 de 2020 e número 1 de 2022. Apurar possíveis violações relacionadas aos bens imóveis e alienados no leilão número 1/2021, realizado em 8 de dezembro de 2021, em especial os lotes 014, 016 e 024, e no leilão número 001/2022, realizado em 29 de novembro de 2022, especificamente o lote 012. Investigar a eventual intervenção devida de agentes públicos na participação de interessados nesses certames. Resolve. Artigo 1. Fica instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI com finalidade de investigar possíveis irregularidades, omissões de fiscalização e falhas no repasse de dados digitais referentes à execução dos leilões públicos número 001/2021 e número 001/2022, promovidos pelo Poder Executivo Municipal de Itapera, conforme segue. Fiscalizar possíveis irregularidades e omissões de fiscalização, bem como falhas no repasse integral em informações referentes aos leilões públicos 001/2020 e número 001/2022. Mas repete. É isso. Apurar possíveis violações relacionadas aos bens imóveis alienados no leilão número 001/2021, realizado em 8 de 12 de 2021, em especial os lotes 014, 016 e 024, e no leilão 001/2022, realizado em 29 de novembro de 2022, especificamente o lote 012. Investigar eventual intervenção indevida de agentes públicos na participação de interessados nesses certames, no âmbito da administração pública municipal. Artigo 2. A comissão terá 3 membros titulares e 3 suplentes, composta pelos vereadores, indicados pelas respectivas lideranças partidárias no prazo de 3 dias, conforme a representação proporcional. Artigo 3. A CPI terá o prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório final, podendo ser prorrogado por igual período mediante aprovação do plenário, se necessário. Artigo 4. Comissão terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, podendo realizar vistorias, ouvir depoimentos, requisitar documentos e praticar os demais atos necessários à apuração, nos termos da Lei Federal número 1579 de 52 e do Regimento Interno. Artigo 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Adão Oliveira Damer, Itapera, Rio Grande do Sul, 2 de fevereiro de 2026. Jackson Ivan Lauxen, presidente. Passamos agora então para o espaço do pequeno expediente, 10 minutos com a parte, somente sobre matérias apresentadas. Primeiro vereador inscrito, Aurélio Antônio Vicari. Obrigado, presidente. Cristiano Pinheiro da Silva. Obrigado, presidente. Daniel Gargim. Fique à vontade.
Boa noite a todos. Presidente dessa casa, Jackson Lauxen, vereadores presentes, comunidade. Gostaria de me manifestar a respeito da CPI proposta que acabou de ser instaurada na leitura do secretário. Uma CPI, pelo que eu estudei e entendi, como parlamentar de primeiro mandato que sou, é um ato tão normal quanto respirar. Então, quando um vereador tem alguma dúvida que não consegue sanar de maneira normal, ele tem essa prerrogativa, juntamente com um terço da bancada, de instaurar uma CPI. E CPI é um ato de investigação, que é a prerrogativa do vereador, que é uma das suas, é a maior atribuição. Então, por que ter vereador se não é para fiscalizar e investigar atos que possivelmente possam ter sido falhos? Então, queria dizer que é muito importante essa CPI, e hoje, apesar de eu estar do outro lado, não estar na presidência, eu, desde a minha campanha, eu sempre me pautei sobre estes leilões que ocorreram, porque eu fui comprador de um lote. Então, se no momento que eu ir contra uma CPI que tem possíveis murmúrios de irregularidades, e eu, comprador de um lote, ir contra, aí fica ruim, né? Porque eu acho que a transparência é a coisa mais bonita que um ser humano pode ter, inclusive nos seus erros. E depois que eu entrei dentro desta casa, eu comecei a pensar sobre, comecei a investigar, a buscar saber sobre esses leilões, porque o primeiro leilão estava aqui presencial, e o segundo leilão eu não tive acesso, não vi publicidade. Então, nada mais justo do que pôr para a comunidade todas essas dúvidas. E eu acredito que, depois de ver várias situações, se tiver algum erro informal, erros que não são de tão má fé, como se a gente, quando estava lá fora, pensava que fosse. Então, eu acredito que vai ser muito bom para aqueles que são acusados indevidamente, e também por aqueles que vai ser bom também para aqueles que fizeram algum erro formal, que venham a receber a sua correção. E informando a comunidade novamente que eu estarei acompanhando essa CPI, e acredito que erros de má fé, aqueles que a gente já vê nos jornais, tipo do Banco Master para frente, não estarão nesse inquérito dessa CPI. Acredito. Mas é muito importante, eu acho que a primeira CPI que teve aqui na cidade, é muito importante porque para as pessoas, os agentes públicos, funcionários, secretários, eles têm uma responsabilidade. Então, eles têm que saber que, a partir de hoje, existe uma Câmara Municipal que vai averiguar fatos, né? Essa CPI, se ocorre, é outra administração, né? Para vocês terem uma ideia. Então, hoje eu acredito que cada vez mais a Prefeitura tem tido transparência nos seus atos, e agora fazendo a digitalização, o setor de compras, fazer o processo correto. Por isso que eu acredito que será bom essa CPI para a nossa democracia taperense. Da mesma forma, estarei acompanhando de perto, e é o que eu espero que não seja feita politicagem em cima de uma CPI, mas que também não seja
passado pano em cima de quem, porventura, teve um erro, às vezes um erro, pode ser um erro até de administrativo, que todos somos passíveis de erro, né? E daí fica até a alma lavada daquelas pessoas que são acusadas injustamente, às vezes, né? Porque aqui em Itapera, uma cidade pequena, não é aqui em Itapera, toda cidade pequena, se a pessoa faz às vezes derruba um pouquinho d'água numa esquina, lá na outra ele derrubou um balde, né? Porque vai aumentando as ilações, as narrativas. Então, essa CPI, para mim, vai ser muito boa para a comunidade. Por quê? Porque vai transparecer aquelas pessoas que foram injustamente acusadas, né? Posso até fazer uma meia-culpa aqui, porque eu, antes de entrar no poder público aqui, pensei muita coisa. Então, vai ser muito bom para a gente transparecer para os injustiçados e quem, porventura, correu algum erro, que às vezes, por mais pequeno que seja, também, e fique atento também, todos os secretários, todos os setores aí, que daqui para frente, né, a gente está aqui para fazer o nosso papel. Senão, por que fomos eleitos, não é verdade? Muito obrigado. Obrigado, vereador Giovanni Zeleme. Leodegar Carlos Tischer. Obrigado, presidente. Leonardo Alberto Scherer. Eu vou ocupar. Fique à vontade, vereador. Aqui mesmo. Então, sobre os projetos, eu vou me atentar aqui para meio um pouco justificar também os projetos. Tem as justificativas, mas às vezes a gente tem alguma informação a mais para passar aqui. Então, sobre o projeto de lei número 1/2026, é para um enfermeiro padrão, porque está encerrando o contrato do funcionário. O projeto de lei número 2/2026, agente de saúde, então, que está se aposentando. Projeto de lei número 3/2026, assistente social para educação, que é uma demanda que se precisa muito, né, dessa assistência social nas escolas, né, presente com os alunos. Essa criação, então, no projeto de lei 5/2026, que cria cargo auxiliar de saúde bucal. Então, vem naquele, não vem num pacote, mas vem naquele mesmo meio que veio ano passado, que foi a criação do auxiliar de farmácia. Hoje é o auxiliar de saúde bucal, que deixa, então, que na verdade deixa de ser necessários os auxiliares de saúde. Então, os auxiliares de saúde vão deixar, essas pessoas vão deixar de ser chamados e ser chamados, claro, quando tem um concursado, vai ter que ficar até o final da carreira, né? Enquanto está ali o concursado, como auxiliar de saúde, vai continuar ocupando a função. Mas assim que esse funcionário ou deixar o cargo ou se aposentar, será o auxiliar de saúde bucal. Então, é essa, né? A gente até teve um embate no ano anterior a respeito disso. Então, só que era os auxiliares de farmácia. Agora vem auxiliar de saúde bucal nos mesmos moldes, então, do auxiliar de farmácia. Deixa de se existir auxiliar de saúde e entra o profissionalizado. Daí. Eu tenho aqui para falar também sobre... Então, daí tem uma contratação do farmacêutico, então, que isso é vencimento do contrato dele. É só para continuar ocupando, o outro funcionário continuar ocupando a vaga. E eu tenho para falar também do projeto de lei número 8/2026. Então, aqui que cria cargo efetivo de enfermeiro. Esse enfermeiro, então, ele é para atuar juntamente com a equipe de socorrista da ambulância, então, que antes era ocupado por uma técnica em enfermagem. Então, é uma qualificação do cargo também, porque precisa de alguém com a responsabilidade técnica. E a responsabilidade técnica precisa ser de um enfermeiro. Então, nessa situação, o enfermeiro vai fazer as funções que antes eram feitas também pela técnica, né? Então, o enfermeiro fará, então, também
a função antes que era da técnica, de sair junto com a ambulância, de fazer os socorros, fazer as escalas e a responsabilidade técnica. Então, a questão principal é essa, a responsabilidade técnica, que, por esse motivo, se precisa de um enfermeiro qualificado nessa função. Deixa eu olhar aqui o que mais eu teria para falar. Parabenizando, então, a administração pela instituir o show de prêmios 2026, né, que incentiva o nosso comércio local. Falar também do projeto de lei 11/2026. Então, a gente necessita de mais um motorista para a educação, que o outro motorista se exonerou, né, do cargo. O projeto número 12/2026, as 5 auxiliares de ensino, então são substituições. E o projeto de lei 13/2026, são 4 professores de educação infantil, né, todos para ocupar cargos já existentes. Então, todos esses projetos de lei, verificando aqui, todos eles são de importância. Acho que nenhum vai ter dificuldade aqui para passar nessa casa aqui. Mas a gente se coloca à disposição também, né, de qualquer coisa, a gente ir atrás das informações e tal, se alguém tiver alguma dúvida mais em relação de algum. Mas seria mais ou menos isso aí. Então tá, obrigado. Obrigado, vereador. Lisiane Salete Machiavelli. Sim, vou ocupar daqui mesmo. Fique à vontade, vereadora. Como temos visto aqui, tem várias contratações na saúde, auxiliar de ensino, professoras. Sabemos que são contratações que não podem esperar, com certeza todo mundo vai aprovar aqui, mas fica aquela pergunta do concurso público. Eu acho que estaria na hora do Executivo começar a dar um passo inicial para isso, que a gente já está há tempo pedindo, e já estamos em fevereiro e até agora nada. Então, seria interessante o concurso público no nosso município. Seria isso. Obrigado, presidente. Uma parte, vereadora? Sim. Não só fazer a colocação, que aqui eu acho que os 100% dos vereadores concordam com a vereadora Lisiane, da importância do concurso. Está sendo buscado uma fundação, e com essa fundação está tendo dificuldades de data. Então, são esses um dos motivos, mas, enfim, não se só justifica com isso, né? Mas a gente também está na mesma empreitada, né, querendo o concurso público e apoiando a fala da vereadora em questão do concurso público. Uma parte, por favor. Sim. Concurso público, né? Estou acreditando que estão achando os vereadores e os funcionários que querem fazer o concurso, ou que não seja funcionário, o nome que se dá para isso era para ser em outubro, era para ser no fim do ano. Agora estão com problema de contratar, isso é balela. Nós precisamos da coisa correta, certa. Nós somos vereadores representando todo o povo de Tapera. Isso aí não se faz assim. Promessas, mentiras, o povo não aguenta mais. Nós temos que ter a verdade sobre fatos corretos, concretos. Né? A nossa população não merece isso. Seria isso. Seria isso, presidente. Obrigada. A palavra, colega. Sim. Eu acredito, caro colega Vicari, como a gente acompanha bastante o Executivo, estive junto ao gabinete no começo de janeiro, onde estava o prefeito e vice-prefeito, e eles colocaram, caro presidente, que esses trabalhos estariam já sendo encaminhados. E eu quero que a população entenda que esse é um processo que não é feito da noite para o dia, colega Vicari. Concordo com o senhor, mas é um processo que não se faz da noite para o dia. Então, são várias secretarias, né? Então, o Executivo está fazendo a parte dele. Quero deixar bem claro à população.
a possibilidade de sair o concurso o quanto antes, também é como é que eu vou dizer, uma pressa do Executivo também. Então, estão sendo feitos os trabalhos e até mesmo para a próxima sessão eu vou trazer um esclarecimento melhor, junto com, pode ser mesmo com o colega líder do governo, Daniel, para a gente esclarecer ao colega Aurélio Vicari que não está havendo mentiras, muito menos enrolação, mas sim o pessoal está se dedicando e trabalhando porque são bastante secretarias, então é com trabalho que não é feito da noite para o dia. Seria isso aí, colega. Obrigado. Obrigado, vereadora. Renato Luiz Cassol. Também embaixo. Eu queria me reportar aqui com o projeto de lei 1026, que autoriza o município a instituir campanha de arrecadação de show de prêmios. A vez passada eu também levantei nesta casa que eu achava oportuno o município, junto com a CIT, fazer a campanha maior, porque se o município faz e a CIT faz, o objetivo é o mesmo. Se tu unisse a força do Executivo com a CIT, Associação Comercial, podia se elevar o valor dos prêmios e mais entes estariam envolvidos para estimular a arrecadação e a tiragem de nota para a arrecadação melhorar. Eu acho que o município ganharia a CIT também, porque estaria promovendo com os prêmios melhores. Então, eu gostaria, o líder da bancada, Daniel, que dá tempo de ver junto ao Executivo, se há uma possibilidade de modificação desse projeto de lei 1026. E também com relação ao projeto de lei, voltando aqui, 626, que autoriza a reversão da área que foi destinada ao AB, subseção de Itapera, está retornando para o município de Itapera, que fica no lado do promotoria pública. Isso é importante porque não há mais interesse na justificativa que o AB, além de não ter recurso, não precisaria um espaço tão grande e precisaria bastante demanda de recursos e, além disso, manutenção, para ter uma sede própria pela composição e tamanho da Itapera. Eu entendi isso aí. Muito boa essa reversão do terreno para o município. E realmente deu entrada hoje 14 projetos de lei, claro, com o mês nós de recesso e o município está trabalhando. E eu vi o senhor prefeito a semana numa declaração que encerrou o ano com superávit de, eu não captei bem, 5 milhões, é isso? Esse ano aqui, vereador? Que passou do ano passado. Encerrou o ano com superávit. Quando entrou prego ou agora? Não, nesse ano, 25. Não, nesse ano não tem informação para passar por... Alguma coisa, então, vamos tentar buscar esse valor, que eu não sei se eu captei mal, mas parecia que eu ouvi 5 milhões. Só ser com valores vinculados, né? Não, mas buscaria para a gente ter, para o fechamento do ano, que teria um superávit de 5 milhões. Se for isso, realmente recebeu com 7 e entregou em outro próximo ano com 5, e senão a saúde financeira do município não estaria tão comprometida. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Passando então para a ordem do dia, conforme regimento interno, gostaria de ver com os vereadores se podemos votar em o regime de urgência dos 13 projetos em bloco. Perfeito. Todos concordam? Então, em votação, o regime de urgência do projeto de lei 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012 e 013. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o regime de urgência dos 13 projetos.
Passamos agora, então, para as explicações pessoais. Primeiro, o vereador Aurélio Antônio Vicari. Fique à vontade, vereador. Cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Jacques Laux, parabenizar ele pelo bom serviço nesse ano, demais vereadores também da mesma forma. Imprensa aqui presente, presidente do PDT, demais pessoas, funcionários. Gostaria de colocar um assunto importante que não foi colocado, eu acho, o Leonardo não colocou ali, do 09, o projeto 09, que eu acho de fundamental importância, onde nós temos 674.512 para nós aplicar na média e alta complexidade, remédios, exames, importante, oriundo de uma deputada do PT, Reginete Bispo, do PT, e Afonso Mota, do PDT. Então, é importante, vejo que Itapera, a maioria dos partidos buscam recursos para que nós melhoramos o serviço da comunidade itaperense. Nós, eu digo, o município. Mas também coloco uma situação que aconteceu nesse período de férias dos vereadores, mais uma vez na Vila Paz, eu não sei porquê. Faltou remédio para uma pessoa, não conseguiu, ligou para mim, eu entrei em contato com o Guilherme, mandei as fotos, tranquilo, pediu o nome da pessoa, pediu para vir buscar no cais outro dia, falar com o seu Pablo, acho que é o enfermeiro Pablo, e quando chegou lá, ela pediu, mas quem solicitou esse pedido? O vereador Vicari. Aí a pessoa disse assim, mas o que o Vicari entende de saúde? O que o Vicari vai falar contigo para vir aqui? Mas ele não sabia que eu tinha feito todo o trâmite dentro da secretaria e com ordem do Guilherme para somente buscar. E o enfermeiro parece que ele não sabe a responsabilidade que tem o vereador. É farmacêutico, não é? Obrigado. Então, é importante quando a gente busca recurso, né? Para a saúde, para outros setores, de diversos partidos, a gente recebe do enfermeiro o que o vicário... Então, quer dizer assim, o que o vereador está fazendo? E ele disse, quando tem um problema, vocês vêm aqui falar com a secretária ou com o Guilherme, não com os vereadores. Mas então, qual é a nossa imagem perante a sociedade? E por que veio até mim? Veio até mim porque tinha problema. E eu gostaria, assim, que quando tivesse problema em todos os setores, venham até mim, eu vou de atrás. Então, me parece que a prefeitura tem certos setores que não querem que a comunidade saiba os problemas que tem. E vão para a rádio e dizer que está tudo bem, tudo bem. E essa pessoa faz 20 anos que toma esse remédio. Foi no posto, não tem esse remédio. O que um profissional deveria se fazer? No meu pensamento. Falar com a secretaria, que tinha aqui, no outro dia estava lá de volta. Ó, senhora, está aqui o remédio. Não aconteceu. E o pior, vieram aqui, denegriram a imagem do vereador Vicari e também os demais vereadores. Ainda mais da Vila Paz. E aí ela disse para o enfermeiro, o Vicari, por que o Vicari? Porque o Vicari é um dos únicos que tem resolvido o problema nosso lá. E enfermeira, quer dizer, secretaria, nós não queremos nem saber da secretária. Então, não estou trazendo aqui um problema tão grande, mas esses problemas a gente tem que cada vez diminuir. Espero que isso não ocorra mais, porque é triste quando ocorre esse tipo de coisa, ainda mais com problemas de saúde. Gostaria também de dizer para vocês que a gente
todas as pessoas que estão nos ouvindo. E a gente está à disposição para lutar, para conseguir recursos, para trabalhar e fazer o melhor para o município. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Cristiano Pinheiro da Silva. Vou ocupar, senhor presidente. Fique à vontade. Primeiramente, boa noite, senhor presidente. Desejar ao senhor um bom trabalho durante esse ano. E boa noite aos colegas também. E desejar a todos nós também um bom trabalho esse ano. E quero vir aqui também cumprimentar a todos que aqui estão presentes. E desejar um bom dia à população que vai nos ouvir no período da manhã. Eu venho aqui em nome da população passar as informações que a mim foram pedidas. Estive junto ao Executivo, ainda no mês de janeiro, quando fui informado desses problemas que vinham ocorrendo, na parte, principalmente parte de centro, mas também não deixo nos bairros, que também, principalmente até na minha casa, bastante ocorrências de insetos, de baratas e ratos. E aonde também presenciei no nosso centro, numa caminhada, durante a noite, tarde da noite, realmente, bastante insetos, principalmente baratas. Então, quero vir trazer à população que a gente buscou junto ao prefeito e o vice-prefeito, a gente trouxe a informação para eles, e ele me passou, tanto eu estou passando à população e confirmando, que já foi solicitado um processo de licitação com duas empresas, uma acho que de Vitor Greff, se não me engano, e outra de Ibirubá. Então, quero deixar claro à população que vai ocorrer o quanto antes, que o prefeito também ele está ansioso para que seja resolvido. Então, esse processo já está sendo a parte de licitações, já está passando pela parte licitatória, e acredito eu que quanto antes irá ser solucionado o problema das baratas e ratos. Então, vai ser passado veneno nos bueiros, né? E mais onde for preciso. E outra coisa, quero agradecer também, estive aqui muitas vezes, cobrando bastante, e continuarei cobrando quando for preciso, mas no momento eu quero agradecer aos trabalhos da Corsan, que vem sendo feito nesses vazamentos no nosso município, que estamos sendo atendidos, né, agraciados aí com urgência. A gente liga para eles, quando não for no dia, no próximo dia já está sendo executado. E também pelo esgoto que teve em céu aberto, junto à comunidade da São Judas e o bairro Promorar, atrás do Campo do Pôr do Sol, onde estive levando ao conhecimento de um responsável maior, junto à Corsan, e no mesmo dia já foi efetivado o trabalho. Então, quando a gente tem que cobrar, a gente cobra. E quando a gente tem que parabenizar, a gente também temos que vir aqui e parabenizar. Então, quero agradecer e desejar a todos nós um bom trabalho para este ano, primeira sessão do ano, e estamos à disposição da população. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, Daniel Gardim. Vou ocupar, presidente. Fique à vontade, vereador. Quero cumprimentar o presidente da casa, Jackson Lauxen, vereadores, comunidade Itapera, e dizer que começamos o ano de 2026 formalmente nesta sessão, mas no mês de janeiro, quando não tem sessão, o vereador sempre é vereador. Então, por mais que hoje eu me coloco como representante do governo, de buscar informações à oposição, quando sou questionado, quando o governo é questionado, não podemos de citar situações que ocorrem em nossa cidade por motivos, às vezes, de desinformação até.
da população e, às vezes, falta de encontrar um caminho entre a população que deseja serviços e o executivo que tem a obrigação de proporcionar que esses serviços sejam feitos. Tem uma grande demanda sobre a limpeza da cidade. Queria dizer à população que nós estamos em conversa já, para que se mudem algumas diretrizes, até mesmo de mato nos paralelepípedos, terrenos, que hoje eu falei também com o prefeito e o Elias, a respeito de também ter a parte da população, na questão da limpeza da cidade. Temos muitas ruas aí, calçadas, totalmente deformadas. E a pessoa que tem o seu terreno, ela tem que saber que ela tem que manter o terreno limpo e a calçada em dia. Então, existe cobrança da sociedade e existe também a parte que a sociedade tem que ajudar. Porque não cessa esse trabalho. É diuturnamente. Como foi dito aqui pelo vereador Vicário, pelo que eu entendi, não foi o prefeito ou a secretária de saúde que negou o remédio lá na Vila Paz. Foi a falta de informação e a falta de interação, e a pessoa que estava ali para ceder o remédio foi infeliz de atacar o vereador por ele estar indo atrás de um eleitor ou de um munícipe, nem vamos falar eleitor, de um munícipe que o procurou. Então, eu acho que nesse ano de 2026, nós temos que também pensar que se surgir uma situação adversa, não é só atacar o prefeito. Por exemplo, do concurso público. Está atrasado? Está. Todo mundo é a favor que saia? Sim. Mas existe um processo, já mencionado pelo vereador, que eu não lembro quem falou, que está sendo feito. Está atrasado. O executivo sabe, já é de preocupação do prefeito e do vice-prefeito que esse concurso saia o quanto antes. O que nós temos que fazer? Buscar informações e daí trazer a informação correta nessa tribuna. Porque se nós jogar o balde de água fria, piora a situação. Mas também não pode ser deixado de cobrar. Mas o porquê que não saiu ainda? Então, eu quero ver essa semana nós ter uma definição correta de data, de qual que é os problemas que o Executivo está enfrentando para sair esse concurso público. Porque o FAP está perecendo e a sociedade não concorda, em sua maioria, que seja só feito contratação emergencial em cima da contratação emergencial. Isso o prefeito sabe e o vice-prefeito sabe. Então, nós vamos estar juntos ali, vendo por que está demorando, mas existe esse comprometimento já. E a questão aí de situações que ocorrem, vamos também entender como nós podemos ajudar. Agora, no momento que chegar e ver se não existe aquela vontade de fazer tal situação, aí cada vereador pode fazer a sua indignação, mas no momento que tenha também a busca por saber o porquê que não está acontecendo. Eu enxergo Tapera em dois modelos, dois tempos, o antes e o depois. O tempo é curto e seguimos. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Jackson Lauxen. Passa os trabalhos da casa para a vice-presidente Lisiane Machiavelli. Recebo os trabalhos dessa casa e convido o presidente para ir à tribuna nas explicações pessoais, 5 minutos sem a parte. É com orgulho e com grande responsabilidade que assumo os trabalhos desta casa no dia de hoje, frente à comunidade, mas, na verdade, no dia 2 de janeiro já estávamos
providenciando as mudanças necessárias, tudo o que tinha que se fazer para cada vez mais atendermos a comunidade de uma forma prática, rápida, funcional, e assim, com certeza, seguimos todos nós, os nossos trabalhos, levando as demandas da comunidade, tentando explicar cada vez mais os projetos que entram nesta casa, para que tudo ocorra de forma transparente e harmônica, executivo, legislativo. Primeiramente, um fato bastante comentado no dia de ontem, um problema antigo em nosso município, mas que desde 2018 tem uma lei que, se ela fosse cobrada à risca, problemas como o de ontem, com novamente um cavalo, não estariam ocorrendo. No dia de hoje, pela parte da manhã, estivemos conversando com o Thiago Schmidt, aqui na Câmara de Vereadores, para que seja feito de uma forma efetiva a cobrança da lei, a cobrança da legislação, que são 3 ou 4 problemas em nosso município, todos sabemos. No momento em que mostrarmos que existe fiscalização, que existe responsabilização, tenho certeza que o problema será solucionado. Parte da comunidade comentou sobre os medicamentos, que tenta contato com o posto de saúde de Dona Borja e não consegue, o telefone não está funcionando. Houve uma troca de poste, devido à demanda de energia daquela região, então o telefone não está funcionando. E se esta pessoa tiver um familiar que possa, durante o dia, se direcionar até o posto central, ela pode retirar esse medicamento. Vereadores do PDT, Renato Cassol, que principalmente esteve comigo na capital, Tapera já tem, então, os R$ 89.280 referente ao projeto Qualifica RS. Primeira vez que o município participa disto, é aquele projeto em que será oferecido para moradores da nossa cidade projetos de qualificação, onde aquelas pessoas que completarem o curso com todas as horas receberão um incentivo do governo estadual em torno de R$ 750. Estive em viagem com o nosso jurídico em Porto Alegre na semana passada para sanarmos algumas dúvidas que ainda existiam referente aos trabalhos desta casa, a forma como trabalhar para tentarmos errar o mínimo possível. A questão do concurso público comentado aqui, eu digo assim, que vai ser cada vez mais difícil conseguir funcionários que assumam um período de licença gestante, um período de licença saúde de 3, 4 meses. Quem vai deixar um emprego por 6 meses ou por 3, 4 meses para assumir outro que sabe que é aquele prazo e acabou e depois vai ter que... Então, aquele projeto 101 que foi retirado, em razão de, principalmente, eu ter comentado com a secretaria se estava tudo de acordo, aquela síntese de deveres que seria atualizada. Eu sei que na Secretaria de Educação está tudo ok, a Secretaria de Assistência Social está ok, então já podem ser enviados esses projetos e projetos separados. Assistência social um projeto, educação um projeto, a Secretaria de Educação, de Saúde, eu sei que está alinhando os finalmente. Então, tem projetos que já podem ser enviados para nós já irmos trabalhando neles para agilizarmos o processo, para que não seja necessário vir em regime de urgência. Parabenizar as escolas municipais e estaduais do nosso município, que estão se destacando cada vez mais a nível estadual e federal. Parabenizar os pais, os professores, diretores, toda a Secretaria de Educação, porque é isso que nós esperamos. Quando vem projeto de contratação de um professor, de um novo profissional, nós precisamos que haja daquela pasta um engajamento, que haja um motivo para nós investirmos cada vez mais, e isso está acontecendo. E chamar a atenção, vereador Cristiano, para a Corsã, me falaram que tinha uma boneca que estava entupindo o esgotamento ali, causou todo um transtorno que durou quase 2 semanas. Então, a comunidade é um pouco responsável por isso. Obrigado, era isso. Convido o presidente para dar continuidades ao trabalho dessa casa. Assumo
novamente os trabalhos da mesa e chamo o vereador Giovanni Ozelani. Não vou ocupar, senhor presidente. Próximo vereador, Leodegar Tischer. Também não vou ocupar. Obrigado. Leonardo Scherer. Vou ocupar, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite, comunidade aqui presente que nos assiste, quem nos acompanha pelas redes sociais, pelas mídias, pela rádio, pelo Você Lê e demais mídias que nos acompanham. Então, se começa mais um ano nessa casa. Aqui os vereadores, todos um pouco mais experientes já. Então, a gente entendendo um pouco mais do funcionamento dessa casa, diferente do começo do ano passado, que a gente vinha com certo conhecimento, mas um pouco cru. Eu acho que agora a gente já está bem cozidinho. Então, eu tenho algumas informações aqui para passar. Então, também sobre o projeto número 9, que só complementando o que o nosso colega, anteriormente, o colega Vicari colocou para a gente, só um complemento, então. Então, que veio para... Os recursos vieram para custeio da atenção básica. Então, que são para atenção básica e para média e alta complexidade, veio somente 37 mil, que são recursos do Afonso, recursos do deputado, aqui, deixa eu puxar o nome aqui, do Van Hatten. Então, do Van Hatten veio para média e alta complexidade, 37 mil. E os recursos do Afonso Mota, que vieram, então, como o vereador Vicari colocou, são para atenção básica. A atenção básica é para os exames básicos, exame de sangue, elétrico, exames mais complexos, tipo ressonância, cirurgias e consultas, especialistas são de média e alta complexidade, então não são contemplados por esses recursos. Somente pelos 37 mil, então, do Van Hatten. Mas veio esses recursos todos ali que foram colocados, então, só informação quente que eu recebo aqui pelos meus assessores aqui, que estão atentos aqui, e passaram a informação. Também quero dar os parabéns pelos belos trabalhos prestados, o Hospital Roa Gonzalez, que sempre está atendendo nossa comunidade. Então, nos casos de emergência, nos casos que os postos de saúde fechados, então ele atende muito bem a nossa comunidade. E a Casa Vita também, eu vou ter que falar da Casa Vita, que está atendendo nossos pacientes aqui da nossa cidade, os pacientes da região, muito bem atendido, fazendo um belo trabalho com essas pessoas que precisam de um apoio, precisam de um braço amigo, então, de um lugar para acolher essas pessoas quando estão com dificuldade, quando estão com algum tipo de problema de saúde, algum problema mental, algum problema com bebida, problemas assim. E atende muito bem, com poucos recursos que se tem. Então, com a ajuda da comunidade, com a ajuda que eles conseguem das empresas, eles estão levando, e a gente quer dizer que quando a gente puder dar uma força para eles, a gente sempre vai estar pronto para dar uma força. A gente sabe que tem mais colegas aqui que estão colaborando também com a Casa Vita, e eu acho de extrema importância. Eles recebem muito bem os nossos munícipes.
Então, eu peço que se mande um ofício pelos ótimos trabalhos realizados ao Hospital Roque Gonzalez e os ótimos trabalhos realizados pela Casa Vita, que são de extrema importância essas duas instituições aqui para o nosso município de Itapera, que levam o nome de Itapera para a nossa região. Então, seria isso hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, Lisiane Machiavelli. Não, obrigada. Renato Luiz Cassol. Usarei. Fique à vontade, vereador. Inicialmente, queria cumprimentar nosso presidente, Jackson Ivan Laux, está assumindo definitivamente a nossa casa para este ano, e demais colegas, vereadores, também dizer demais comunidade aqui presente, nosso presidente Alcides Maldani, e demais comunidade que nos presente, que nos acompanhe no outro dia através da Rádio Cultura. Também dizer, ex-presidente Daniel Gadim, tu colocaste bem que hoje deu entrada, queria comentar aqui, a portaria 07, que instaura a tem que usar o óculos já, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Nós dissemos outra vez que concordo contigo, presidente, ninguém deve ter medo de uma CPI. Não deve ter medo. CPI é que nem um guarda de trânsito que está ajudando a comunidade. No momento que ele está aí, é uma ferramenta que nós temos para ajudar a fiscalizar o trânsito, fiscalizar todo o nosso município. E o vereador tem esse instrumento legal, né, vereador Alcides, nosso presidente, ex-vereador Alcides, né, que é um instrumento legal que ajuda também a esclarecer muitos pontos que a comunidade tem dúvida, que nós também temos dificuldade de buscar, e ninguém deve ter medo de uma CPI. Eu, quando vejo alguém cuidando do trânsito, eu disse, vai me atacar, não tem problema, estou em dia. Que bom que atacam todo mundo, não só alguém direcionado. Então, é a mesma função da CPI aqui. Também queria dizer que eu tive, no mês de janeiro, falando com o secretário, quando nós fizemos um pedido para a instalação de um parquinho infantil junto ao Parque de Exposição, e que os mesmos já estão sendo encaminhados, e logo, logo nós teremos esse parque infantil sendo instalado no Parque de Exposição, que é um pedido da comunidade, que lá se faz presente com a família, onde que as crianças possam usufruir desse equipamento para lazer. Também dizer que nesta sexta-feira vai assumir as camajas lá no Salto de Jacuí. Esse ano é a vez do PDT. Então, o PDT vai indicar os membros da diretoria, presidente, vice e companhia, claro, composto com demais vereadores. As Camajas, que é uma instituição que, bem aplicada e bem orientada, ela tem um poder muito forte de representar a comunidade. O vereador Alcides sabe disso, esse vereador, quanto que as Camajas podem trazer para a região e para o município de Itapera ou toda a região. Eu devo fazer parte também da diretoria das Camajas, fui convidado, né? Então, sexta-feira, estamos todos convidados para lá se fazer presente no município de Jacuizinho. Então, mais uma vez, esse convite. Dizer também que a gente sempre espera que cada ano que começa, que seja melhor. Isso é o desejo de todo mundo e tal. E o que nós esperamos que esse ano, logo teremos eleição, esse ano passa tão rápido,
e que as coisas se desenvolvam com mais tranquilidade. O que a gente vê nas mídias sociais, o que a gente acompanha pelas redes de televisão, jornal, está sendo esclarecedor, cada vez mais escândalo sobre escândalo. Mas o que tem que ver Tapera? Afeta nós também, porque a credibilidade do país está ficando cada vez mais difícil. Hoje, quando eu vi os números no jornal, eu digo para vocês, eu não esperava que era tanto. O déficit brasileiro chega a quase 10 trilhões. Pouco tempo era 80, 90 do PIB. Vocês sabem qual é o PIB brasileiro hoje? Tudo que arrecada? 2,97 trilhões. Se ele chega a 10 trilhões, é 3 vezes um pouco mais do PIB. Isso o Brasil está entrando numa roda que é difícil de solucionar. Cada vez tem que pagar juros mais caros. Hoje a Selic com 15%, é para rolar dívidas, senão não tem. Até quanto tempo nós vamos aguentar, eu não sei, mas que eu digo para vocês que a situação da economia está ruim. A agricultura, né, Alcide, está difícil. Nós, produtores de leite, estamos, né, penando, pagando para produzir. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Cassol. Espaço da presidência, nesse momento, faremos a votação das comissões para o ano de 2026. Solicito as cédulas. Primeira comissão, Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Serão eleitos 3 vereadores que, durante a semana, decidirão entre si os cargos de cada um. Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Finanças é depois. Exatamente. Agora é Constituição. Não entendi. Primeiro é Constituição. Agora é orçamento. É mesmo orçamento? Constituição, Redação e Bem-Estar Social. São 2 comissões. Conforme os votos foram recolhidos aqui, então, solicito que um vereador de cada bancada aqui à frente já auditamos o primeiro voto aqui da primeira comissão, os votos da primeira comissão. Lise, pode ficar aqui mesmo? Aí, só um do PP, olhou até aqui, ó. Nove votos. Primeiro voto, Cristiano Lise Giovanni. Segundo voto, Cristiane Lise Giovanni. Terceiro voto, Cristiane Lise Giovanni. Quarto voto, Lise Cristiane Giovanni. Quinto voto, Lise Cristiane Giovanni. Sexto voto, Cristiane Lise Giovanni. Sétimo voto, Lise Cristiane Giovanni. Oitavo voto, Cristiane Lise Giovanni. Nono voto, Cristiane Lise Giovanni. Então, eleita por unanimidade a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Próxima comissão a ser votada, então, Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural.
Ficou escrito. Mas tudo bem. Não mudou. Vai. Não muda o gênero, não. As ordens, o gênero. Não altera Peço nada. desculpas, nobre vereador. Não, que é isso, colega. Problema nenhum. Na ordem dos fatores do apelo do Solicito novamente, então, o representante Giovanni, o Aurélio Vicari, os demais aqui ao lado, para conferirmos os votos, então. Fica à vontade, vereador. Eu vou guardar ali. 9 votos aqui, então. Primeiro voto, Leonardo Leodegar Vicari. Segundo, Vicari Leodegar Leonardo. Terceiro, Vicari Leonardo Leodegar. Quarto, Leodegar Leonardo Vicari. Quinto, Vicari Leonardo Leodegar. Sexto, Vicari Leonardo Leodegar. Sétimo, Aurélio Vicari Leonardo Scherer Leodegar Tischer. Oitavo, Vicari Leonardo Leodegar. Nono, Leonardo Vicari Leodegar. Eleita, então, a nossa segunda comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Passamos, então, para os recados importantes aqui. Que o Executivo informe oficialmente a esta Casa Legislativa se indicará ou não um líder de governo durante a semana. E no decorrer da semana também o PDT e o PP indiquem um líder de bancada e que as bancadas indiquem um integrante titular e um suplente para fazer parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. As bancadas que possuem somente uma cadeira indicarão automaticamente somente um vereador. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Itapera, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 9 de fevereiro de 2026, em local e horário de costume. Era isso.